Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco das minhas leituras. Vamos, na verdade, para as leituras de setembro e outubro, porque eu ainda não fiz esse resumo aqui. Sim, saiu mega atrasado, eu até pensei em juntar tudo de setembro a dezembro, mas não, vamos fazer de 2 meses e depois, quando terminar dezembro, começo de janeiro, eu faço de novembro e dezembro, fica melhor assim. Até porque eu realmente li bastante, eu acho, em outubro especificamente. Tudo bem que alguns foram contos, né, então são mais rápido. Mas ainda assim, então bora falar sobre essas leituras. Espero muito que vocês gostem e fiquem à vontade para compartilhar suas leituras aqui embaixo também. Se possível, já se inscreve no canal se for novo por aqui, seja muito bem-vindo e deixe o seu like, que isso sempre ajuda. Também meus links da Amazon estão sempre aqui embaixo. Caso você queira comprar alguma coisa, isso ajuda bastante o meu trabalho. Vou fazer bem na ordem, tá? Começar aqui com o que eu li no comecinho de setembro até o final de outubro, porque nem tudo eu tenho físico, e se eu fizer fora da ordem eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Mas bora lá, peguei tudo, creio eu, tenho até uma filha meio grande aqui. Eu comecei em setembro lendo O Clube da Meia-Noite, do Christopher Pike. Eu assisti essa série na Netflix, né, a adaptação no ano passado, e eu curti bastante. Não foi, assim, muito famosa, eu acho, na época, e das séries de Mike Flanagan, essa aqui é menos comentada, né, que o pessoal acaba gostando menos, mas eu acabei curtindo a experiência, me envolvendo com os personagens aos poucos, e eu fiquei curiosa para conferir. E aí eu fiz vídeo já no canal sobre esse livro e falei pra vocês que a história por trás da criação desse livro é muito interessante, né? E aqui nós temos adolescentes com doenças terminais, eles vão pra uma clínica afastada, né, pra passarem aí seus últimos momentos, da forma mais natural possível, digamos, né, para que eles possam ter experiências ali, compartilhar uns com os outros. Já são adolescentes meio que desacreditados, eles não vão viver, realmente eles só estão ali com cuidados paliativos. E aí é bem interessante a dinâmica, né? E eles começam a se reunir meia-noite para contar história uns aos outros. E isso tem ligação com algo que aconteceu na vida real, tá, gente? Que foi daí que veio a inspiração para o autor criar essa história, o que eu achei muito legal da parte do autor, né? Enfim, ele fazer tudo isso a pedido de uma pessoa. E também ele fala de uma forma muito interessante sobre luto, né? Sobre a finitude da vida, sobre como esses jovens lidam com isso, né, com o que eles fazem, o que eles compartilham uns com os outros e como isso os ajuda aos poucos. E já tem vídeo, como eu mencionei, é só você conferir, eu conto muito mais por trás dessa história toda no vídeo. Então, a experiência foi bem positiva, tá? Curti bastante. E esse é um livro fechado, tem início, começo e fim, porque a série ficou com algo em aberto, já que o Mike Flanagan pretendia fazer a segunda temporada, mas foi cancelada pela Netflix. Inclusive, pelo que eu vi, isso rolou um certo atrito aí entre os dois. Daí também li em setembro O Rei de Amarelo, finalmente esse aqui grande clássico da literatura de horror. Mas o que me surpreendeu nesse livro é que não são apenas contos de horror, não são apenas contos relacionados ao Rei de Amarelo, mas também contos com um contexto histórico muito interessante que fogem completamente do terror, né, mais o romance de costumes da época. Metade do livro é isso, tá, gente? E metade do livro é mais envolta nessa figura do Rei de Amarelo, que é, digamos, uma peça maldita, e as pessoas que têm contato com essa peça acabam enlouquecendo ou sendo cada vez mais assombradas. Então, vários contos são envoltos nessa figura tão interessante do Rei de Amarelo e que eu tinha muita curiosidade, porque esse é considerado um dos precursores da literatura de horror, que influenciou tantos outros autores, e eu gostei bastante da experiência com esse livro, especialmente também me surpreender com esse outro lado do Robert W. Chambers, que eu não conhecia, e que depois que eu fui pesquisar, eu fiquei sabendo que, na verdade, ele era muito mais conhecido por esse outro lado, né, por até livros românticos e de drama e de costumes, do que, de fato, livros de terror. Mas é curioso que aí o que ficou na posteridade, pelo qual ele ficou conhecido, foi basicamente a sua única visita a esse gênero, né, porque hoje ele é conhecido por conta do Rei de Amarelo. Essa edição da Dark Side Books tornou-se uma das minhas favoritas, tá? Mostrei mais sobre ela, eu acho que a edição tá muito completa e muito bem feita. Também tem vídeo no canal. Mais uma leitura de setembro. Aqui, na verdade, era um livro que eu vinha lendo, né? Eu já tinha lido ano passado, a primeira novela, são 4 novelas aqui. Não diria que é um livro de contos, porque os contos realmente, as novelas realmente são mais longas. A primeira de todas, que é O Telefone do Sr. Harrigan, que eu li ano passado, eu acho, tenho quase certeza. Ela tem umas 100 páginas, eu creio eu, pelo que eu lembro. Inclusive, Com Sangue é uma das histórias do livro e ela é enorme, assim, ela tem quase 200 páginas. E eu considero aqui Outsider 2, tá, gente? Quem leu Outsider? Outsider é um livro do Stephen King que eu adoro, um dos meus grandes favoritos. E Com Sangue em si, a história Com Sangue é Outsider 2, com
Holly Gibney, né, como personagem principal. Gostei demais, assim, de perceber que, na verdade, a gente tem uma continuação bem direta ali de Outsider, basicamente, aqui, de uma forma levemente diferente, assim, com algumas novidades, mas curti muito. E também alguns outros contos aqui, né? Tem o conto A Vida de... Eu tô chamando de conto, mas vocês sabem que eu considero novela. A Vida de Chuck. Nossa, esse conto, ele é apocalíptico e ele é muito louco. E ele vai ganhar adaptação do Mike Flanagan também. E é uma adaptação com um monte de gente famosa, inclusive o Tom Hiddleston, enfim, eu esqueci agora os atores, mas quando eu olhei era um monte de gente famosa e eu fiquei muito curiosa. Eu achei esse conto extremamente viajado, assim, foi o que eu menos gostei no livro, mas eu acho que ele tem potencial para ser uma boa adaptação nas mãos de alguém que saiba fazer isso, ou então ele poderia ser um desastre. Vamos ver, né, como vai ser. Mas uma das histórias que eu mais gostei e que eu não esperava também, até porque o nome não é muito chamativo, é a última, que se chama Rato. Rato é muito interessante. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre Com Sangue especificamente, tá, gente? Eu acho que eu não cheguei a mencionar o rato, não o rato, a história Rato. E é uma história que, inclusive, me lembra muito a vibe de Janela Secreta, que ganhou o filme com Johnny Depp, né? Que também é um conto barra novela de Stephen King, que está em outro livro, o Four Past Midnight. Dá muito essa vibe, porque é um escritor que tá tentando ali buscar inspiração, e ele não consegue, ele tá com um bloqueio muito grande, mais um dos personagens escritores de Stephen King. E aí ele vai pra uma cabana, assim, um local afastado, meio à floresta, muito distante, pra ele ter alguma inspiração. Ele acha que ele começou ali a encontrar algo dentro da cabeça, assim, um fio de história, e pra isso ele meio que se despede ali da família, das distrações cotidianas, e vai passar um tempo distante. E aí o autor Stephen King, ele já vai criando aqui toda uma vibe, assim, um clima de que ele tá indo pra muito longe, de que vai chegar uma tempestade muito forte, sabe? Quando ele começa já a criar a atmosfera da história. E é claro que ele vai ficar isolado por lá e assombrado aqui, de certa forma. Eu gostei demais da atmosfera dessa história, gostei muito mesmo, muito mais do que eu imaginava. Então, como um todo, gente, esse livro é muito bom. Com Sangue é um excelente livro de Stephen King, com suas 4 histórias, ainda que eu tenha achado A Vida de Chuck... Eu acho que o nome é esse, né? É isso mesmo. Com potencial, mas achei viajado demais para mim. Mas ainda assim, é um bom conto, né? E especialmente porque tem gente que acha o favorito. Eu já vi várias pessoas comentando que acham sensacional. Mas o livro como um todo, incrível. Vamos a alguns contos que eu li barra novelas em setembro, ainda foi setembro, porque eu queria trazer um vídeo aqui no canal dos meus 10 contos de terror favoritos. E eu trouxe esse vídeo pra vocês, tá? Então tem este vídeo caso você queira conferir. E aqui nas minhas releituras temos o top 3 dos 10 contos favoritos. Mas eu queria reler esses contos para que as histórias estivessem fresquinhas na minha cabeça e eu pudesse passar da melhor forma possível, né? Porque eram histórias que eu tinha lido há muitos anos, eu lembrava que eu amava, que estavam entre as minhas favoritas, mas eu não lembrava de muitos detalhes. Então foi realmente uma grata releitura, porque solidificou esses contos na minha cabeça como grandes contos favoritos, não apenas do gênero terror, mas de todos, tá? Então eu peguei A Cor que Caiu do Espaço, que é o meu conto favorito do H.P. Lovecraft, também quase uma novela, creio eu. E é um conto de horror cósmico, ficção científica. É bem a vibe Lovecraft, né? E aí reúne um gênero que eu tanto amo também, que é ficção científica. E aqui nós temos algo que vem do espaço. Cai em determinada fazenda e aos poucos as coisas muito bizarras começam a ser vistas e acontecer nesta fazenda, né? Que vai ali afetar muito a vida de uma família. Inclusive é um conto triste e horrendo em vários aspectos. Ele tem muito do horror. E uma das melhores coisas desse conto é o fato de que quem o escreve é H.P. Lovecraft, porque a narrativa dele é maravilhosa, ela é bem profunda assim no terror, ele vai também criando uma atmosfera incrível e é contada aqui como uma história que já aconteceu, né? Alguém está ali neste local que é meio assombrado e essa pessoa tem contato com essa história, tanto é que ele já conta meio que saindo correndo de lá, né? Depois que ele toma conhecimento. E aos poucos a gente vai sabendo o que aconteceu com essa família, assim, passando bem por cima de tudo que eu mencionei, até porque também tem o vídeo, né, dos 10 contos que eu entrei mais em detalhes. Mas de fato, esse conto tem tudo, sabe? Ele tem o melhor do terror, da ficção científica, a narrativa dele é muito... simplesmente incrível, então gosto demais e solidificou ele como primeiro lugar. Não vou me alongar tanto, né, que é tanto livro aqui. Daí eu também reli o Orla, gente, do Guy de Maupassant, o que me fez ter mais vontade ainda de conferir esse livro como um todo, porque eu já li contos do Guy de Maupassant e tudo que eu li dele eu amei, ele é mestre nos contos de horror.
Só que eu ainda não li esse livro aqui, que foi publicado pela Companhia das Letras, que é 125 contos. Obviamente, alguns contos que estão aqui eu já li, né? Mas aqui tem muito mais. E o Orla, na verdade, são 3 contos. Tem o Orla 1, um Orla 2 e tem Cartas de um Louco, que é anterior ao Orla 1 e o Orla 2, mas que também tem ligação com a história. Já começa genial por aí, porque o que o Guy de Maupassant faz é contar a mesma história, com o mesmo protagonista, de 3 diferentes formas. E aí você vai aos poucos vendo diferentes aspectos deste homem que tinha uma vida maravilhosa, ele vivia ali na beira do... Acho que aqui é o Rio Sena. Ele vivia numa casa grande ali, perto do Rio Sena, e muitas embarcações passando, até que passa uma embarcação brasileira, porque o Orla é uma criatura aqui brasileira, e ele passa a vivenciar algumas coisas bem esquisitas e ficar cada vez mais atormentado. Se considera de início meio louco, por isso temos Cartas de um Louco, né, porque ele está entrando em contato com... Acho que em Cartas de um Louco ele está entrando em contato com um psiquiatra. E aí o Orla 1 e o Orla 2 é ele contando... Um desses aí é ele contando para outros colegas do psiquiatra, onde ele já está internado, e o responsável médico passa já a meio que crer no que aquele louco está dizendo. E eu acho que o terceiro é o diário dele, ele narrando tudo desde o início, desde quando a vida dele ainda estava bem, até quando tudo desandou. E é realmente muito legal. Eu gosto também demais da atmosfera, da forma como ele encontrou para contar essa história, da estrutura aqui narrativa, né, enfim, do personagem que vai cada vez mais questionando sua mente, e também das reflexões que ele tira a partir disso, porque ele passa a, de certa forma, dar uma certa característica científica ao sobrenatural. Eu adoro quando os autores fazem isso. Não só o Guy de Maupassant faz isso aqui, mas também o Richard Matheson, nossa, saiu o nome da minha cabeça. Detalhe que eu tô lendo o livro, eu tô lendo neste momento, tá, em dezembro, um livro do Richard Matheson, que também é um dos grandes expoentes aqui da literatura de horror, ficção científica. E aqui estamos num romance. Ele era muito versátil, né? Tô assim, já entrando em outro autor. Mas esse aqui, gente, é o mesmo autor de Eu Sou a Lenda, e também Eu Sou a Lenda, ele vai misturar o horror com o terror... Não, o horror com o terror. O horror com ficção científica. Ele também faz isso em Hell House, que saiu pela Dark Side Books, também é um livro muito, muito bom. E ele vai reunir, de uma forma bem interessante, o terror com a ficção científica. E aí temos aqui Em Algum Lugar do Passado, que é um romance com viagem no tempo, que também já saiu filme na década de 80 com Christopher Reeve, que fez o Superman, enfim. Eu já assisti o filme há muitos e muitos anos, eu nem lembro muito bem, e agora eu estou lendo o livro. Então ele era muito versátil aqui. Tanto que ele foi lá pro romance também, né? Aliás, ele também tem outro bem romance com drama e sobrenatural, que é Amor Além da Vida, que ganhou o filme com o Robin Williams. Também é do Richard Matheson, vejam só. Mas saindo do Richard Matheson e vindo pra cá, então eles fazem algo similar, né? Eu gosto muito desse conto, o Orla. Aí também, para fechar os 3 contos que eu reli A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Eu tava querendo reler esse conto há um tempo, tanto por ele ser um grande favorito, quanto para gravar o vídeo, mas também porque a série tava prestes a estrear, né, do Mike Flanagan. Tô falando muito Mike Flanagan aqui nesse vídeo. Gente, eu amei. Eu já comentei isso no canal em algum vídeo, mas eu amei o que o Mike Flanagan fez em A Queda da Casa de Usher. Além de eu adorar os atores, eu adoro a Carla Gugino. Ela tá incrível nessa série, porque ela carrega a série, né? Ela é a protagonista da série, digamos. E o que o Mike Flanagan fez ao adaptar, porque obviamente não é uma adaptação direta da Queda da Casa de Usher, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar várias referências a várias coisas, a obra como um todo do Edgar Allan Poe. É isso que ele fez ali. Então, cada episódio, você que já leu a obra de Edgar Allan Poe, você vai pescando as referências. E são muito bem feitos, sabe? Eu gosto muito da fotografia, do clima que ele traz, dos roteiros que ele desenvolve. Eu adorei A Queda da Casa de Usher. E é claro que, assim, dá pra fazer um paralelo, né? Então, eu reli A Queda da Casa de Usher, que tem um dos inícios mais legais de todos os tempos. Eu adoro o começo desse conto, a atmosfera desse conto, que é este visitante, né, outrora amigo de longa data de um Usher, do Usher remanescente. Esse amigo pediu sua ajuda e depois de tanto tempo ele até achou estranho, porque eles não tinham mais muito contato, e ele vai até a casa de Usher e ele já começa a sentir algo muito estranho enquanto ele se aproxima da mansão. Então já tem toda uma atmosfera criada em cima disso, até que ele chega nessa casa
e descobre ali o seu amigo lutando também contra uma doença da irmã, que é a última Usher, fora ele, e que tá prestes a morrer. E aqui a gente também tem muito de arte, né? Tem um... Nossa, mais uma vez a Siri falando comigo no meio do vídeo. Não sei porque ela ativa sozinha tantas vezes aqui. Isso só prova que a gente é sempre, né, escutado pela tecnologia o tempo inteiro. Como se a gente não soubesse. Desliguei aqui. Mas enfim, até me perdi um pouco. Tem muito de arte aqui, dessa parte artística e tudo mais. Eu gosto demais desse conto, né? Tanto é que tá lá no meu top 3. E aí vocês conferem o vídeo pra conferir, né? Pra descobrir quais são os 10 contos. O próximo eu não tenho físico, vejam só, foi até bom conferir aqui. Entrando já no mês de outubro, eu comecei lendo Entre Dois Amores, de Agatha Christie, pelo pseudônimo Mary Westmacott. Saiu até um vídeo recente, né? Eu demorei pra fazer o vídeo desse livro, e eu achei interessante em vários aspectos, porque aqui a gente tem muito da própria Agatha Christie, da vida da própria Agatha Christie, diluída ali em seus personagens. Mas eu também falei pra vocês que eu esperava gostar muito mais, né? Pra mim foi um livro mediano em alguns aspectos, assim, num todo eu achei ele meio tedioso, ele ainda dá uma guinada mais próxima ao final, fica um pouco mais interessante. Mas como fã de Agatha Christie, eu gostei muito de conferir, sabe? Tanto pra ver como ela vai colocar a parte de experiência da sua vida ali nos personagens, coisas que ela gostava, enfim, aspirações. Também o fato dela fugir do gênero comum, do gênero que ela era mais conhecida, né? Os livros de suspense e mistério, aqui não temos isso. Um todo valeu, sabe? Como fã de Agatha Christie, eu quero conferir tudo, então ainda faltam alguns livros sobre pseudônimo. E aqui nós temos um artista também. O mundo da arte como um todo está muito presente, nossa, tá muito presente nessa história. E aqui nós temos um grande gênio da música, um garoto que se descobre um grande gênio da música, porque de início ele na verdade tem aversão à música, mas aí ele percebe que essa aversão é justamente porque ele quer fazer com que os instrumentos soem de uma forma diferente, enfim. E aí as escolhas de vida que ele vai fazer, porque ele fica sempre em meio a muitas escolhas e ele precisa agarrar alguma coisa, porque ele não vai conseguir se dedicar 100% a nenhuma delas, sabe? Então tem romance, tem alguns clichês aqui, umas reviravoltas mirabolantes, mas assim, como um todo, como curiosidade, vale a pena. Não é tão assim empolgante, mas é isso, tem vídeo no canal também. Mais uma leitura de outubro, eu tava bem no clima, né, de livros de suspense, terror, mistério. Acho que só tivemos isso em setembro, já desde setembro eu tava bem no clima. Eu já tinha lido os 2 primeiros contos desse livro, que é A Glicínia Gigante, creio eu. Isso, A Glicínia Gigante e O Papel de Parede Amarelo, que é um dos contos mais famosos da literatura de horror, né? Aqui nós temos inclusive uma experiência pessoal da própria Charlotte Perkins Gilman, que ela vai ter como inspiração para criar essa história, basicamente depressão pós-parto que ela passou. E aí depois eu tinha dado uma pausa nele, como às vezes acontece em livros de contos. E aí eu peguei em outubro pra terminar, eu li todos os contos. E nossa, tem muitos contos interessantíssimos aqui. Eu gostei demais dos contos desse livro. Da escolha aqui, não sei se todas as edições de Papel de Parede Amarelo tem esses contos, mas essa aqui da Valentina, a escolha dos contos tá sensacional. E eles envolvem aqui praticamente todos, eu não lembro se tem uma exceção, mas praticamente todos os contos eles envolvem a questão da mulher na sociedade, né? Ela vai pegar isso, especialmente lembrando que ela viveu numa época extremamente machista, né? Se a gente ainda tem isso hoje, que dirá ali no século XIX. Então, aqui acho que tem contos também no início do século XX, tá? E aí ela vai pegar a experiência da mulher para criar essas histórias, né? A mesma coisa que ela fez consigo mesma com a depressão pós-parto, que era desacreditada por todos, pelo marido, pelo médico e tudo que ela sofreu. E aí ela vai colocar aqui na protagonista do Papel de Parede Amarelo, que vai enlouquecendo aos poucos com esse papel de parede, enquanto ela está trancada praticamente num quarto para melhorar de uma depressão pós-parto. E alguns contos aqui vão envolver homens obcecados, enfim, mas especialmente um aqui que envolve uma obsessão, o final do conto é sensacional. Contos muito bons, viu, gente? Gostei demais. Próximo livro, ainda no clima de terror de outubro, O Índigo, do Algernon Blackwood. Esse é um livro famoso, clássico do gênero. Eu não conhecia muito, mas depois que eu fiquei sabendo, eu percebi que o Algernon Blackwood também é inspiração para muita gente, o próprio Stephen King, H.P. Lovecraft, vários admiradores. E o Índigo aqui é uma criatura, como já meio que demonstra aqui pela capa, né, gente? Bem bizarra, por sinal. Muito bom, eu realmente me surpreendi. Eu recebi esse livro numa caixinha do Clube Box, não lembro qual, mas aqui a gente tem um grupo de caçadores que tá ali numa área distante. Eu não lembro se é no Canadá. É no Canadá.
As Florestas Isoladas do Canadá. São 4, mais uma pessoa que tá ali cuidando do acampamento. E eles resolvem se separar e um deles vai pra uma área onde tem... Eles, na verdade, já tinham escutado sobre essa lenda do Wendigo, né? E essa também é daquelas histórias do que já aconteceu. Um relato deste momento na vida destes homens. E algo quase inacreditável, né? E o autor vai criando muito clima. Nossa, tem escritor que sabe criar um clima, viu? Que às vezes não acontece nada de início, mas ele vai criando toda aquela atmosfera que você ali se vê em meio à floresta, né? A imensidão, o homem versus natureza. E ali talvez tenha algo oculto, algo que eles já ouviram falar, mas parece impossível, sabe? E aí as coisas vão se intensificando cada vez mais. Gostei muito da narrativa do Algernon Blackwood, foi super rapidinho de ler. E é bem aquele clima gostoso de terror que eu estava procurando quando eu comecei a ler esse aqui. Próxima leitura, Os Contos de Sombras da Noite, que eu não concluí, mas eu até que li bastante, hein? Eu passei da metade, tá passando um carro de polícia, vou ter que esperar passar. Acho que o carro passou, gente. Então, eu li um pouco mais da metade. E esse aqui, de fato, eu comecei a ler em outubro. Ou foi em setembro, não lembro agora. Mas eu parei na página 229, então até que consegui ler alguns contos. O primeiro conto, ou melhor, antes do primeiro conto desse livro, tem uma introdução sensacional do Stephen King, né? Onde ele vai falar sobre a literatura de terror, sobre a natureza do medo, né? Como a gente gosta, de certa forma, de sentir medo ou apreensão, né? E como ele usa isso em seus livros, né? Até de uma forma segura. A gente tá sentindo aquele medo seguro através da literatura. E Stephen King comentando sobre o seu próprio processo de escrita, o que ele pensa, assim, desse mundo, desse gênero, é sempre interessante. Eu tô com 2 livros dele que eu tenho que ler. Um deles é o Dança Macabra. Olha, funcionou a cabeça. Dança Macabra, que ele vai falar sobre literatura de terror como um todo. E o Sobre a Escrita... Sobre a Escrita, gente? É esse o nome do livro? É sobre a Escrita, eu acho que é. Também quero ler. Bom, aqui a introdução já é muito boa. Apesar de ter vários erros absurdos de revisão, fiquei até admirada, né? Porque normalmente não encontro esses erros na Suma. A ponto de terem colocado aqui H.P. Lovecraft. Gente, eu vou até olhar aqui pra dizer pra vocês como foi que eles escreveram H.P. Lovecraft. Não é apenas esse erro, não. Tem erros de data, enfim. Eu lembro que quando eu tava lendo, eu cheguei a apontar alguns. Então aqui nós temos... H.P. Lovecraft tá escrito como M.P. Lovecraft. E é ele mesmo, tá? Ah, o Wendigo, ele menciona aqui. O Wendigo, o monstro canibal dos índios algonquinos no Canadá. Ele vai fazer algumas, né, menções à literatura de horror. Enfim, então é muito boa a introdução ainda assim. E o primeiro conto, nossa, sensacional! Jerusalem's Lot, que inclusive é o início aqui de Salem's Lot, né, que é o passado de Salem's Lot. É um dos melhores contos de terror que eu já li. Mais uma vez, atmosfera, construção da narrativa, apreensão. Aqui a gente tem este homem, né, que vai chegar em uma casa de sua família. A família já faleceu, ele é o último descendente, o último herdeiro. Ele vai morar ali apenas com um ajudante, só que as pessoas do vilarejo ali perto têm um grande preconceito com a família dele. Ele não sabe muito bem porquê, um grande medo também. As pessoas não gostam de chegar perto ali da casa dele. E depois ele descobre que tem todo um vilarejo abandonado em que todas as pessoas sumiram misteriosamente, também muito próximo de sua casa. E a história da família dele, dos seus antepassados, está completamente ligada ao que aconteceu, a esse aspecto aqui de terror. E é um grande terror aqui que o Stephen King vai criar nessa história. Nossa, eu adorei, sabe? Gostei muito do protagonista, gostei de como as coisas vão se desenvolvendo aos poucos, como ele começa a escutar algumas lendas folclóricas aqui, procurar saber um pouquinho mais e chegar de fato a querer desvendar isso a fundo, né, a ponto dele ir a esse vilarejo abandonado, extremamente fantasmagórico. Enfim, gostei demais, gente. Eu já adorava Salem's Lot e a origem aqui em Jerusalem's Lot é perfeita. Apesar, né, de Salem's Lot ser escrito antes, tá? O Salem's Lot, que é o Salem, né, o Salem, que foi lançado no Brasil também como A Hora do Vampiro, é o segundo livro que Stephen King publicou na vida. E aí aqui a gente tem um livro de contos de 1978, né, já um pouquinho depois, e ele criou então depois esse antes. Nossa, bom demais. Pra mim foi um excelente início, porque é muito curioso. Quando eu peguei esse livro de contos, eu tava achando que eu não ia ser Jerusalem's Lot, não sei se eu vou gostar tanto. É uma história do século
século XIX, 1800 e pouco. Enfim, eu tava querendo algo mais moderno do Stephen King, e aí eu me surpreendi, porque eu realmente curti tanto, que é um dos meus favoritos do King. Tanto é que entrou no meu livro, no meu vídeo dos 10 contos favoritos de terror. E aí depois eu li alguns outros contos, né? Nessa edição aqui que tem o conto Bicho-Papão, que também ganhou a adaptação recente. Aliás, Salem Slot ganhou a adaptação também, de certa forma recente, né? Que tá com o nome Chapelwaite. E o Chapelwaite é a mansão dele aqui no livro, né? O nome da mansão. E é com o Adrien Brody. Tá disponível, se eu não me engano, na HBO Max, tá? Eu já assisti alguns episódios, mas eu não cheguei a terminar. E aqui tem o Bicho-Papão, né, que ganhou uma adaptação recente. Eu achei que seria melhor o conto Bicho-Papão, mas eu gostei. Deixa eu ver qual foi a nota que eu dei, porque eu escrevi a nota pra cada um. 3,5 estrelas. Também é em forma de relato, sabe? O Bicho-Papão é contado através de um pai que perdeu já todos os seus filhos. E ele perdeu seus filhos para o bicho-papão. Então a gente já sabe que todas as crianças morreram, aí já é meio traumático a partir daí. E aí ele vai contar para um psiquiatra que ele tá fazendo terapia como ele se considera responsável pela morte desses filhos. Ainda que ele não tenha de fato matado com as próprias mãos, né? Quem matou foi o bicho-papão. Tem alguns contos muito bons, sabe? Eu vou olhar aqui no sumário. Por exemplo, Eu Sou o Portal. É um conto bem interessante em sua premissa aqui, já que esse homem considera que algo tomou conta de suas mãos e que ele é o portal. Tem também A Máquina de Passar Roupa. Eu acho incrível como o Stephen King consegue trazer um vilão na forma de uma máquina de passar roupa, gente, porque esse é um dos contos mais, assim, também de terror do livro. Apesar de eu ter dado aqui 3,5 estrelas, não foi tanta coisa assim. Eu Sou o Portal, eu dei 4 estrelas. Bom, tem alguns contos, eu não vou mencionar todos aqui nesse vídeo, mas eu já posso ver que este é um excelente livro de contos, ainda que eu não tenha terminado, tá? Mesmo os contos que eu gostei menos, eu ainda assim gostei. E aí vamos começar o quê? A gente vai começar o que eu tava lendo já no finalzinho de outubro, ainda tem mais coisa fora esses livros, mas basicamente então eu peguei A Colônia para ler, eu peguei no Kindle, né? Eu já expliquei pra vocês toda a história de como eu peguei esse livro. Aliás, eu expliquei em 2 vídeos separados, porque originalmente eu ia pegar O Silêncio da Casa Fria, só que eu tava sozinha em casa, meu marido tinha viajado, e aí eu resolvi não encarar um livro de uma mulher sozinha em casa. E aí eu fui procurar outra coisa pra ler, eu queria uma coisa extremamente viciante pra ler, eu queria aqueles vira-página mesmo, com potencial para ser, né, porque eu não tinha como saber. E aí procurando no Kindle eu achei esse book que eu tinha comprado há um tempo, e eu também queria ler durante a viagem. Meu marido tinha viajado, mas eu ia logo depois, né, alguns dias depois. E aí eu pensei como uma leitura de avião. E eu comecei a ler o livro e terminei de uma vez só, praticamente, né, no dia seguinte eu já tinha concluído. Então, é uma leitura extremamente viciante, né, eu já falei aqui algumas vezes pra vocês e já saiu o vídeo. Tanto é que eu li o primeiro e o segundo logo depois, ainda no mês de outubro, ainda no final de outubro, que é A Colônia e a Expansão. Sobre a colônia, aqui nós temos um livro apocalíptico, também de ficção científica, em que aranhas assassinas começam a matar todos os seres humanos. Obviamente não são aranhas comuns, então aqui nós temos especialistas em aranhas. Uma das protagonistas aqui é uma cientista muito famosa, conhecida por estudar aranhas, que já tinha feito algumas descobertas. E obviamente quando começam esse surto de aranhas, ela começa a receber algumas coisas, enfim, ela que vai ficar por trás aí de ter que lidar com isso, de achar uma forma dos seres humanos conseguirem sobreviver. Então aqui nós temos ondas de aranhas que agem de uma forma completamente diferente do esperado, elas agem todas em conjunto, assim, elas meio que, nesse primeiro livro, por exemplo, elas matam alguém em questão de segundos, sabe aqueles escaravelhos no filme A Múmia, O Retorno da Múmia? Elas meio que pulam em cima de seres humanos e em poucos segundos não tem mais nada. Então aqui é um grande ataque, mundialmente falando, a gente tem vários pontos de vista, a gente tem personagens em diferentes partes do mundo, mas o núcleo principal dos personagens está nos Estados Unidos, né, o autor mora nos Estados Unidos, apesar dele ser canadense. E a gente tem muito do Círculo da Presidente, que também é uma mulher aqui, né? Várias mulheres aqui em posição de liderança no livro. A presidente dos Estados Unidos é uma mulher, inclusive vai ter essa questão, né, dela lidar com isso, uma crise mundial sem precedentes. Das escolhas que ela vai precisar fazer aí ao longo da trilogia e de como ela vai ser julgada também, muitas vezes julgada com sexismo, né, por ser uma mulher, enfim. E inclusive uma das coisas que esse livro faz pensar, que eu acho que eu até esqueci de mencionar no vídeo que eu fiz, né, porque já tem vídeo no canal, é justamente como é importante escolher bem quem comanda o país, porque você nunca sabe, a gente passou até por pandemia, né, então a gente também passou por isso, enfim, de uma forma nada legal. A gente nunca sabe a crise que vai começar e aí quem está na posição de liderança vai tomar ali as decisões e isso custa vidas. Então a gente já passou por isso
de uma forma trágica. E aqui no livro também você vai ver, vai pensar muito sobre esse aspecto, né? Só que aqui de uma forma mais positiva, porque a presidente dos Estados Unidos, de fato, é uma boa personagem aqui nas decisões que ela precisa tomar, em sua personalidade, enfim. E sim, eu encontrei uma história muito vira-página aqui, quase impossível parar de ler, capítulos curtos que você fica querendo saber o que vai acontecer. Eu gostei de acompanhar os personagens, que não são nada profundos, assim, né? Aquele livro até mais simples, direto ao ponto. Mas eu adorei a narrativa do Ezequiel Boone, que é um pseudônimo, tá? De um autor que já lançou outros livros, mas aqui ele escreveu sob pseudônimo. E gostei tanto, assim, eu fiquei tão imersa. É aqueles livros que eu realmente consegui ali o entretenimento que eu tava buscando no momento. E aí eu comecei a ler a expansão, né, que eu vou deixar a capa aí pra vocês, mencionar só por cima que aqui nós temos a expansão. Já diz o título, né, as aranhas estão muito mais presentes no mundo inteiro, a coisa já saiu completamente do controle. E aí a gente tem outra onda de aranhas, porque o autor vai fazendo aqui as mudanças, reviravoltas, não sempre são as mesmas aranhas, a coisa vai, né, progredindo, meio que evoluindo. E aí, cada vez mais, os cientistas precisam quebrar a cabeça para tentar entender o comportamento dessas aranhas, tentar encontrar uma forma de sair disso. E aí tem todas as estratégias políticas, militares e científicas em meio a essa trilogia, que é um tudo junto e misturado muito legal. Parece realmente aqueles... Sabe aqueles filmes de ação catástrofe que a gente assiste? Eu, pelo menos, adoro. Mesmo que às vezes seja um grande besterol, eu às vezes assisto várias e várias vezes. Tem aquele filme, gente, 2012, com o John Cusack, que é a Amanda Peet. Eu assisti aquele filme já incontáveis vezes, até porque ele tá sempre passando, quando eu ligo a NET TV, né, ele tá sempre passando em algum canal. Mas assim, é um filme bom, assim, considerado a qualidade do filme, eu não sei, mas eu gosto de assistir, então eu vou muito nisso, né, eu não fico pensando, que tem que ser o filme. Às vezes os efeitos especiais não são bons, às vezes é uma coisa extremamente mentirosa, mas eu tô ali pra me divertir. E eu gosto desse tipo de coisa. Então, essa trilogia aqui como um todo, né, eu não vou mencionar o terceiro, porque o terceiro já foi leitura de novembro, que vai ficar pro próximo vídeo. E também eu tenho outras considerações pra fazer sobre o terceiro. Se você quiser, assiste o vídeo que aí você já vai descobrir tudo, né. Então eu gostei demais de acompanhar esses livros. E não foi só isso não, né, porque quando eu voltei, eu passei inclusive outubro longe de casa, boa parte de outubro, né, eu viajei ali por volta da metade do mês e voltei apenas no final do mês. E no tempo que eu estava viajando eu não li nada, eu li só um tiquinho de nada na espera do voo, que foi para terminar a expansão ainda aqui em Recife, e na volta eu comecei a ler dia zero, mas só as primeiras páginas, então eu nem concluí. E aí, quando ainda voltei para casa, no finalzinho do mês, eu consegui ler isso aqui, gente. Coisas Frágeis, do Neil Gaiman. E eu tava muito curiosa, porque são vários contos de Neil Gaiman, e não apenas contos, mas da antologia de contos, eu acho mais famosa dele, esse aqui é um dos mais adorados. São contos diversos aqui, por este grande autor que eu já admiro e já gosto de antemão. E a gente tem aqui realmente mundos diversos, sabe aquela cabeça fantástica do Neil Gaiman em criar mundos fantásticos, né, com muita fantasia inserida, que você nunca sabe pra onde vai a história, assim, qual vai ser a fantasia da vez. Então tem muitos contos aqui que vão por caminhos totalmente diferentes. Gostei muito da união de contos presentes, né? Alguns contos sensacionais, outros ok, né? Como em todo livro de contos. Tem um conto aqui, por exemplo, gente, que ele vai falar sobre o problema de Susana das Crônicas de Nárnia. Ele vai dar aí uma questão para, digamos, o futuro de Susana. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque seria spoiler das Crônicas de Nárnia. Só dá uma folhada aqui pra ver alguns destaques, né, que eu posso falar aqui pra vocês. Inclusive o livro, ó, o meu tá todo sujo de café, né, eu derramei um copo de café em cima. Mas o livro é dedicado a Ray Bradbury, grande autor favorito, e a Harlan Ellison, e ao saudoso Robert Sheckley, aí eu não conheço. Mas ele fala que é mestres do ofício, então deve ser interessante também conhecer esses outros autores. São muitos contos, tá, aqui tem mais de 20 contos, olha só, é conto demais. Então tem uns muito mais rápidos do que outros. O primeiro conto, inclusive, é um estudo em Esmeralda, basicamente uma adaptação aqui da cabeça do Neil Gaiman de Um Estudo em Vermelho de Sherlock Holmes. Esse conto, A Verdade sobre o Desaparecimento da Senhorita Finch, eu achei incrível, foi um dos meus favoritos. E alguém me falou que esse conto tá presente no graphic novel de Biblioteca Neil Gaiman, que eu tenho aqui, preciso até conferir. É um conto, de certa forma, relacionado a um circo esquisito. E eu não sou muito de história de circo não, tá, gente? Não é um tipo de história que... uma história num circo que me chama a atenção. Mas esse aqui, realmente sensacional.
Bom, eu realmente não vou mencionar porque eu sei que o vídeo já tá longo e tem vídeos sobre esse livro, eu menciono praticamente, não sei se eu digo todos, mas vários contos do livro. O Basta Saber que realmente é uma reunião interessante de contos por um mestre da narrativa, em que ele vai trazer mundos fantásticos aqui. Gostei demais de conferir Coisas Frágeis e foi minha última leitura do mês de outubro. Chegamos ao final, gente, das leituras de setembro e outubro. Finalmente esse negócio saiu. Finalmente eu gravei esse vídeo, né, mega atrasado, eu deveria ter gravado em novembro, estamos já em dezembro, mas é isso então. Leituras não têm validade, né, ficam aqui as recomendações, algumas vocês já conheciam, eu já tinha mencionado todos esses livros de alguma forma, tanto no canal, em vídeos diversos, ou vídeos únicos, ou mesmo nas redes sociais, né, quem me acompanha lá pelo Instagram, Stories, eu tô sempre postando o que eu tô lendo. Fica aqui mais um pouco então dessas leituras, me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se quer ler, quais foram suas leituras, vamos conversar, e é isso. Beijos e até a próxima.